Estamos iniciando mais um programa Evidências, o programa que busca fatos que comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada. E estamos oferecendo um curso bíblico por correspondência totalmente de graça. Peça escrevendo para o nosso endereço eletrônico evidências@novotempo.org.br. Caso queira nos enviar uma carta, escreva para Programa Evidências, Caixa Postal 7, o CEP é 12.300, 970, Jacareí, São Paulo. Nesses últimos tempos, temos acompanhado diversas publicações que usam a Bíblia Sagrada ou mesmo personagens bíblicos como chamariz para vender suas edições. Outras revistas, com suposto teor científico, têm estampado em matéria de capa assuntos polêmicos envolvendo religião. Afinal de contas, é possível harmonizar ciência e religião? Será que é possível a um cientista moderno continuar a acreditar em Deus? Matemática, astronomia, biologia e outras ciências podem ser comparadas à teologia? Essas e outras respostas serão dadas pelo Dr. Rodrigo Silva, doutor em Novo Testamento pela Pontifícia Faculdade Nossa Senhora de Assunção, São Paulo, e especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém e curador adjunto do Museu de Arqueologia Bíblica Paulo Borck, localizado no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP Campus 2, localizado em Engenheiro Coelho, São Paulo. Começa agora o seu programa Evidências. A ciência é realmente fantástica, mas por que hoje alguns cientistas negam a Deus e desprezam o discurso religioso como um saber racional? No programa de hoje, vamos conhecer um pouco sobre a história da ciência moderna e procurar entender um pouco sobre esta rejeição de alguns acadêmicos ao saber teológico. Afinal, será que podemos harmonizar ciência e religião? Desde os tempos mais antigos, a humanidade já investigava a natureza de um modo, digamos, científico. Os chineses, japoneses, egípcios, todos eles e babilônios também, já haviam desenvolvido tremendamente a matemática, a astronomia e os cálculos probabilísticos. Basta ver a precisão arquitetônica de seus monumentos, como as pirâmides, ou a proximidade espantosa de seus cálculos sobre o tamanho e o peso da Terra. Não obstante, aquela que hoje chamamos de ciência moderna é geralmente relacionada ao período renascentista do fim do século XIV e meados do século XV. Nesta ocasião, a Idade Média estava chegando ao seu limite temporal, deixando um saldo bastante negativo para os novos tempos que se seguiam. A corrupção quase milenar da Igreja, somada ao surgimento do racionalismo, combinou para minar a credibilidade daquela poderosa instituição religiosa que, por séculos, havia dominado as diretrizes do conhecimento. Até então, o ambiente do saber era orientado pelas diretrizes eclesiásticas ensinadas nas universitas, que era a instituição oficial da educação da Idade Média. Este modelo escolar surgiu no século XI, primeiramente em Oxford, Bolonha e Paris, para depois espalhar-se por toda a Europa, afetando profundamente as formas de compreensão da realidade. Nesta ocasião, o significado básico de cultura, em latim colere, vinha de um ambiente agrícola e sacerdotal, que, na verdade, antecedia até o surgimento do cristianismo. Era a busca de uma relação estável entre a terra e o Deus que a protegia. Daí as expressões latinas colere terram, cultivar a terra, de onde vêm as palavras agricultura, colônia, agricultor, monocultura, etc. E também colere Deus loci, cultivar ou cultuar o Deus da terra, de onde vêm as expressões culto, cultivo ou cultismo. O interessante é que alguns desses conceitos vinham diretamente do paganismo e adentraram o ambiente cristão graças ao sincretismo provocado pela união da Igreja com Roma. Toda esta dominação eclesiástica medieval, juntamente com a insígnia ora et labora, reze e trabalhe,
acabou produzindo uma época de profundas trevas morais, espirituais e tecnológicas para a Europa e para todo o mundo. Não é por menos que Henri Benoit Matisse, um dos mais consagrados pintores do falcismo, se referia à Renascença como o fator conseguinte à decadência medieval. De fato, nas artes, as letras e até mesmo no conhecimento bíblico, tudo parecia haver morrido no naufrágio do Império Romano Ocidental, ocorrido em 476 d.C. O poder político-religioso que surgiu depois disso trouxe grandes trevas morais, espirituais e acadêmicas, e também intelectuais, para toda a Europa que viveu sob o seu domínio. A Renascença foi, de fato, um verdadeiro renascimento para a humanidade, especialmente a civilização ocidental, que adivinha do longo e terrível período chamado Idade Média. Portanto, no domínio territorial do Ocidente, o saber pragmático e os avanços tecnológicos estavam por séculos estagnados no tempo. Em alguns casos, haviam até retrocedido nos conceitos, como é o caso da medicina e da astronomia. Os técnicos, ou mais propriamente os artesãos da época, nada mais faziam do que repetir procedimentos mais antigos. Dizem que um cidadão dos tempos de Moisés que ressuscitasse em pleno século XII não se espantaria com o ambiente, pois os meios de transporte, plantio e comunicação eram praticamente os mesmos utilizados em 1400 a.C. Só para você ter uma ideia ou uma noção do atraso, é sabido que, geralmente, as leis científicas necessitam de uma medida de tempo para serem observadas. Ora, no século XVI, os relógios eram raros e não se encontravam em nada melhores que aqueles usados nos tempos do Grande Egito. O próprio Galileu, gênio da ciência moderna, teria no século XVII de usar uma clepsidra, um relógio d'água, para medir o tempo em que o corpo levaria para descer um plano inclinado. O curioso é que esse sistema de medição era o mesmo usado no Antigo Egito. Veja este exemplar descoberto na tumba do faraó Amenhotep I, sepultado por volta de 1540 a.C. Marin Mersenne foi outro filósofo matemático e cientista que chegou a usar o desenho do pé de um rei, Pied du Roi, como padrão de medida num livro de unidades de medida, pois não havia ainda uniformidade nas medições. Por isto, algumas medições inglesas são até hoje apresentadas em pés de altura ou largura. A anotação dos números era outro transtorno. Embora os algarismos arábicos já fossem conhecidos desde o século X, o seu uso não estava generalizado até a chegada da Idade Moderna. O costume demarcado pela Igreja era a utilização dos algarismos romanos, que impediam a realização de cálculos mais complexos, envolvendo frações ou a divisão de números maiores que 1000. Dividir 1529 por 7, assim expresso em algarismos romanos, era uma tarefa impossível. Para isto, os matemáticos tinham de usar esta estranha prancheta cheia de bolas, conhecida pelo nome de ábaco. Naquela mesma época, professores de Oxford não puderam definir o conceito de velocidade porque não havia ainda na matemática da época o método do cálculo infinitesimal. Enquanto a tecnologia europeia se mantinha assim grandemente atrofiada, no cenário do antigo Oriente Médio, a cultura era menos assustadora. O distanciamento geográfico e cultural do feudalismo e da monarquia e também do cristianismo romano, com a temida Inquisição e o Santo Ofício, garantiu para o Império Islâmico um avanço e cultura muito maiores do que o visto no mundo ocidental, especialmente com a queda do Império Romano no Ocidente. Aí, uma velha parte do Velho Reino moveu-se para o leste, para Bizâncio. Por volta deste tempo, Maomé estava, portanto, promovendo a unificação das tribos beduínas e ocupando-se em criar, através da guerra, o poderoso Império Árabe, que teria o Islã como elemento unificador. Assim, desenrolou-se por muito tempo uma tremenda pressão de conquista do mundo árabe sobre o esfacelado território europeu. E no século VII, após dominarem vários estados do Oriente, os discípulos de Maomé chegam finalmente em terras ocidentais. Quase de uma vez, eles dominam a Península Ibérica, a Síria bizantina e a grande cidade de Alexandria. Com isso, inauguraram sua presença no mundo ocidental, provocando em meio ao conflito uma interação forçada entre os dois mundos que eram bem diferentes um do outro.
Com a tomada de Alexandria, os árabes se apropriaram da maior biblioteca da antiguidade e, embora destruíssem boa parte do seu acervo, guardaram dela várias obras sobre Aristóteles e sobre a natureza. Pensadores islâmicos que entraram em contato com esse material ficaram tão encantados com o sistema aristotélico que o incorporaram às suas próprias ideias de religião, a religião do Islã, que passou agora a conceituar Deus num tom que misturava o místico e o racional dentro de um mesmo discurso. Deste modo, as ideias de Aristóteles tiveram uma grande importância na sistematização do pensamento islâmico durante a Idade Média. Avicena, que era professor de filosofia em Teherã, foi o primeiro aristotélico de grande importância dentre os pensadores muçulmanos. Ele tentou usar as ideias de Aristóteles para provar racionalmente a existência de Deus, ou, pelo menos, de um ser único, autoexistente e necessário para justificar as origens do universo. A seguir, veio Averroes, um espanhol de origem islâmica que escreveu muito sobre Aristóteles e que chegou a reverenciá-lo como um verdadeiro profeta. Esse pensador também se utilizou da filosofia aristotélica para arquitetar uma prova racional da existência de Deus, mas acabou inclinando-se para o materialismo e para uma espécie de panteísmo, cujas concepções foram posteriormente condenadas tanto por teólogos cristãos quanto por outros pensamentos ou pensadores islâmicos mais conservadores. Seja como for, estes pensadores árabes conseguiram transmitir ao Ocidente antigos conhecimentos de ciência que estavam há séculos enterrados pela censura da Igreja. Foram eles também que introduziram importantes avanços na Europa, como a utilização de números arábicos, a álgebra, os métodos trigonométricos para o cálculo das órbitas dos planetas e outras coisas mais. A redescoberta de Aristóteles realmente causou profundas modificações nas estruturas conceituais da Idade Média. Mas foi apenas com a expulsão definitiva dos muçulmanos que habitavam a Península Ibérica até por volta do século XII que os conceitos aristotélicos invadiram com mais vigor o arraial do cristianismo. Muitos manuscritos islâmicos contendo traduções de Aristóteles e conhecimentos de anatomia, astronomia, ciências e matemática sobreviveram à destruição dos castelos árabes e, devido ao comércio ou ao confisco da Inquisição, foram parar nas mãos de pensadores e teólogos de influência na Igreja, como Carlos Magno, Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, Duns Scoto e outros. Todos esses combinaram o racionalismo do pensamento aristotélico com a fé revelada e oficializada pelo cristianismo. Mas a partir do século XIV, a religião começaria a entrar em contato com fortes elementos de questionamento à fé. Foi uma verdadeira mudança de paradigmas que trouxe uma nova cultura, capitalista na economia, clássica nas artes e literatura, científica em relação à natureza e bíblica em relação à teologia. Aqui referimos-nos ao protestantismo, com o seu lema de sola scriptura, isto é, somente a Bíblia como regra de fé e prática. Vejamos alguns desses movimentos que acabaram com o monopólio da Igreja na Europa Ocidental. Em primeiro lugar, veio a Renascença, que surgiu na Europa com Petrarca, mas acentuou-se nos séculos XV e XVI. As verdadeiras causas do renascentismo foram a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, onde muitos sábios fugiram para a Europa, as grandes invenções, especialmente da imprensa, que difundiu o conhecimento popularizando o saber, e as grandes navegações, com a descoberta especial do continente americano. A seguir vem a Reforma Protestante, com pensadores como John Wycliffe, John Huss, que desafiaram os dogmas e ensinamentos do Santo Ofício. E, finalmente, também Lutero, em 1517, que marcou o início do maior movimento de oposição à Igreja, fixando em frente à Catedral de Wittenberg suas 95 teses contra os erros da Igreja Católica. Em terceiro lugar, temos o fracasso das Cruzadas, que trouxe uma rápida decadência do feudalismo com conseguinte renascimento comercial e urbano. Os burgueses passaram então a ter o poder e a ameaçar até mesmo o sistema monárquico que vivia da Igreja e dos feudos. Em quarto lugar, houve o advento de novas correntes filosóficas como o racionalismo, empirismo, iluminismo e outros. E, finalmente, em quinto e último lugar,
a descoberta da célula, em 1670, que levou os homens a migrarem de uma visão metafísica, onde se trabalha com a ideia de leis universais, para uma visão dialética, onde o individualismo é colocado acima de qualquer coisa. Os novos rumos da cultura eram inevitáveis e a Igreja se apercebia disto. Aliás, já em 1179, no Terceiro Concílio de Latrão, a Igreja Católica havia reconhecido que as escolas clericais universitas não seriam suficientes e, em abrir mão do controle, acabou permitindo a licença docente a todos os que fossem considerados aptos para o magistério eclesiástico. Deste modo, surgiram as escolas privadas, embora sob o monopólio da Igreja. Foram estas escolas privadas, aliás, que após fixarem e unificarem-se no século XVIII, deram origem às universidades, que depois da Revolução Francesa serão um dos mais fortes movimentos de oposição às hierarquias religiosas. Ideias centrais do iluminismo, que então se sistematizou nas escolas, questionando o monopólio político e intelectual da Igreja, avançaram por toda a Europa. Estas ideias eram as seguintes. Número 1, o homem não é um ser depravado, nem um depravado inato. Número 2, o objetivo da vida é a própria vida, não a vida depois da morte. Número 3, a condição essencial para a boa vida na Terra é a libertação da mente dos homens e da ignorância, e também da superstição. Número 4, se for libertado da ignorância e da superstição e dos poderes arbitrários do Estado e da Igreja, o homem será capaz de progresso e perfeição. Número 5, tudo está interligado, fazendo parte do grande sistema de uma providência benevolente. Resta agora saber se esta providência benevolente poderia ou não ser a ideia que ainda tinham de um Deus Criador que originou e sustenta todas as suas criaturas. Com esse conceito, com esse contexto em mente, surge uma figura de destaque nesse cenário filosófico e acadêmico do período. Trata-se de Francis Bacon, um lord e chanceler da Inglaterra, que é comumente referido como o pai do método científico. Em seu tempo, a filosofia parecia um pouco estagnada no método do escolasticismo. Havia, na verdade, uma estagnação do saber como um todo, que se prendia ainda aos moldes das universitas. Bacon, então, propôs que a filosofia deveria deixar de ser especulativa e se tornar uma interpretação fiel da natureza. Ele dizia que se um homem parte de certezas, acabaria tendo dúvidas mais cedo ou mais tarde. Porém, se partir das dúvidas ou dos problemas científicos, acabaria chegando à certeza. Por isto, realçou a importância da experiência e foi um dos criadores do método experiencial, ou aquele método indutivo, que partia do singular para chegar a verdades universais. A base desse método é a observação e a experiência. Para a indução, dados singulares, devidamente conjugados, correlacionados e enumerados, podem estabelecer verdades universais. Por isto, o método indutivo parte do singular para o universal. É, enfim, o método científico. Por exemplo, se você toma uma porção d'água e percebe que ela ferve a 100 graus centígrados e outra também a 100 graus e depois outra e mais outra, depois de várias repetições particulares deste procedimento, com o mesmo resultado, você acaba chegando à conclusão, agora científica, de que a água, elevada a 100 graus centígrados de temperatura, chega ao estado de fervura. Olhando assim, grosso modo, isto pode parecer um pensamento simplório, mas é exatamente este o método usado por vários ramos científicos, como a medicina, por exemplo, que testa primeiramente as fórmulas laboratoriais antes de vendê-las como medicamento contra determinado vírus ou bactéria. O avanço da ciência foi algo muito bom para a humanidade. Nos séculos 18 e 19, muitos estudiosos da Bíblia chegaram a compreendê-la como o cumprimento das palavras proféticas de Daniel, que diz, no tempo do fim, a ciência se multiplicará. Daniel 12, verso 4. O texto, na verdade, está falando do aumento alusivo ao conhecimento do próprio livro de Daniel. Contudo, não é impossível ver aqui uma aplicação secundária do prognóstico. Assim, a entrada na mentalidade científica dos séculos 16 e 17 trouxe uma rápida mudança na paisagem social europeia. Com o fim do feudalismo
intensificou-se o desenvolvimento capitalista e a revolução comercial, que até então era rudemente ligada à circulação de mercadorias, acabou também se intensificando. Em 1590, Galileu Galilei inaugurou o experimentalismo com sua experiência de julgar do alto da Torre de Pisa 2 tijolos, um inteiro e outro pela metade, mostrando que, ao contrário do senso comum, ambos caíam à mesma velocidade. Lenda ou realidade, este é o símbolo do nascimento oficial do experimentalismo científico. Em 1687, Sir Isaac Newton desenvolveu a teoria gravitacional e a publicou no seu clássico livro De Principia, sugerindo uma ideia mecanicista do cosmos. Como teólogo que era, Newton ainda via Deus como a causa primeira deste motor. Então, a partir da metade do século XVIII, como fruto de todo esse processo, iniciou-se na Inglaterra a mecanização industrial, desviando a atividade comercial para o setor da produção em escala. A esta nova condição deu-se o nome de Revolução Industrial. Em pouco tempo, a ruptura com os antigos sistemas dominados pela religião já se fizera notória. No dizer de Rubem Alves, houve um tempo em que os descrentes eram raros. Tão raros que eles mesmos se espantavam com sua descrença e a escondiam como se ela fosse uma peste contagiosa. Mas alguma coisa ocorreu. Quebrou-se o encanto. O céu, morada de Deus e seus santos, ficou de repente vazio. Virgens não mais apareceram em grutas. Milagres se tornaram cada vez mais raros e passaram a ocorrer sempre em lugares distantes, com pessoas desconhecidas. A ciência e a tecnologia avançaram triunfalmente, construindo um mundo em que Deus não era necessário como hipótese de trabalho. Na verdade, uma das marcas do saber científico é o seu rigoroso ateísmo metodológico. Um biólogo não invoca maus espíritos para explicar epidemias, nem um economista os poderes do inferno para dar contas da inflação. Da mesma forma como a astronomia moderna, distante de Kepler, não busca ouvir harmonias musicais divinas nas regularidades matemáticas dos astros. Assim, paulatinamente, o ensino técnico e mecanicista começou a ganhar novo impulso, desafiando as antigas tradições filosóficas e os dogmas religiosos. A ciência moderna surge de modo imperialista e, sobretudo, antidogmática e antirreligiosa. Sua base, como dissemos, era o experimentalismo, por meio do qual se pretende dar todas as explicações de que o universo é feito e do que nos cerca. A partir do século XIX, portanto, houve um reforço ao naturalismo quase em rechaço às concepções espirituais. O homem foi entendido como um fruto da natureza, de modo que deve estudar e ser estudado com métodos naturais e nunca religiosos. Para enfrentar as universitas, aquelas antigas instituições educacionais da Idade Média, entram em cena as universidades, que existem até hoje, e elas eram compostas por um espírito completamente contrário aos dogmas que por séculos foram impostos pela religião. O grande problema com este novo cenário é que começou a haver uma forte negação de Deus, seguida de um verdadeiro endeusamento da ciência. Como diz o professor Regis de Moraes, autor do livro Filosofia da Ciência e Tecnologia, Augusto Comte afirmava que a ciência desmistificara a religião e reduzira a filosofia a um simples jogo de ideias sem resultados positivos. Mal sentia, no entanto, o pensador francês que, embora a ciência houvesse de certa forma desmistificado a religião, a humanidade passava a curvar ante a nova deusa, a própria ciência. Há pouco mais de 2 séculos, quando Napoleão perguntou ao famoso físico e matemático Pierre-Simon de Laplace o que ele pensava de Deus, a sua resposta foi: eu não preciso desta hipótese de trabalho. Laplace tinha aperfeiçoado a formulação das leis da gravitação e da mecânica e concluiu que o universo se desenvolve a partir de leis determinísticas que funcionam como um relógio de precisão. Se assim for, continua ele, não há qualquer necessidade ou mesmo possibilidade de que Deus intervenha no universo, quer seja criando-o, quer seja mantendo-o. Para o que tinha fé, ainda era hipoteticamente aceitável dizer que Deus estabeleceu estas leis físicas. Porém, se alguém ainda supunha poder acreditar que Deus havia intervindo em criar as criaturas vivas, em especial o homem, este também teve a sua fé abalada, com as revolucionárias publicações de
Jean-Baptiste Lamarck e Charles Robert Darwin. Ambos, como você sabe, deram o impulso para a famosa teoria da evolução das espécies, segundo a qual o homem não é criação direta de Deus, mas o produto evoluído de uma série de seres primitivos que o antecederam. Assim, desde Copérnico, nenhum estudo científico jamais desafiou tanto a teologia cristã como estes novos ensaios, agora largamente produzidos. Mas talvez alguém pudesse perguntar: Charles não terminou o livro Origens das Espécies com um piedoso tom de elogio a Deus por haver estabelecido o universo com leis tão perfeitas que possibilitassem a evolução dos seres? Sim, isso é verdade. Contudo, seria excesso de simplicidade interpretar este naturalista inglês como um crente convicto, frequentador assíduo da escola dominical de sua igreja. Darwin, de fato, lançou as bases para a futura descrença de caráter histórico do Gênesis e, a partir daí, a descrença de toda a Bíblia. E também não devemos ignorar o pensamento de homens como Sigmund Freud, o pai da psicanálise, e Karl Marx, o pai do comunismo, que aparentemente eram ateus convictos e muito contribuíram para a progressiva exclusão de Deus dos meios acadêmicos. Ainda hoje, percebemos uma forte tendência científica de excluir a hipótese de Deus, se não enquanto ser realmente existente, pelo menos como agente interventor dos rumos da humanidade. Não obstante, também é notável que desde a aurora da era atômica, o homem parece ter saudade de Deus. Quando no início do século XX, Nietzsche anunciou que Deus morreu, a humanidade sentiu fatalmente o golpe que fora dado no seu ego dominador. A Primeira e Segunda Grandes Guerras, com o terrível desfecho da bomba atômica sobre Nagasaki e Hiroshima, foram apenas um sinal da pequenez do homem e de sua desastrosa mania de querer ser Deus. Percebeu-se que o ser humano não é capaz de dominar a natureza, e as consequências quase imediatas vieram na forma de desastres ecológicos e da tentativa desesperada de salvar um planeta que está morrendo, principalmente agora, em que se fala tanto em fim do nosso sistema. Ao dizer que Deus morreu, imperceptivelmente, Nietzsche anunciou a morte ou o término de tudo o que realmente valia a pena para a humanidade. Morreram os nossos valores, a família se desintegrou, a juventude entrou em aberta rebeldia contra os mais velhos e a contrariedade às leis tornou-se o lema principal da ordem do mundo. Mas será possível voltar àquela felicidade e esperança que conciliam harmoniosamente a ciência e a fé, Deus e o raciocínio humano? É lógico que sim. Aliás, para sermos honestos com a descrição histórica da relação ciência e religião, é necessário que se lembre que muitos dos mais clássicos e modernos cientistas mantiveram firme a sua crença em Deus e na Bíblia. Veja a vida e obras de homens como Blaise Pascal, Sir Isaac Newton, Louis Pasteur e outros. Eles criam no Deus da Bíblia e de modo algum pode ser questionado que seriam homens de fato de ciência. É por isto que podemos dizer de maneira bastante racional que Deus ainda permanece uma hipótese mais do que razoável, uma hipótese real. Mais do que um pensamento ou uma teoria, Deus é uma pessoa disposta a ser conhecida e se relacionar com as suas criaturas, pelas quais Ele nutre o mais sublime e perfeito amor. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo.